Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, o podcast de hoje veio falar sobre um assunto que é muito discutido, porque na realidade a gente fala sobre ele, mas a gente não consegue determinar. Então o assunto de hoje são sinais de uma má saúde mental. A gente sabe que na saúde mental é um aspecto fundamental da nossa qualidade de vida e bem-estar. No entanto, muitas vezes negligenciamos os sinais de alerta que nosso corpo e mente nos enviam quando há algo errado. Os problemas de saúde mental podem afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou condição socioeconômica. Por isso, é importante a gente observar os sinais e sintomas que variam de uma pessoa para outra e busca ajuda profissional quando se faz necessário. Para a gente falar hoje sobre esse assunto, eu trouxe uma grande amiga e psicóloga, Aline Jaldi. Jaldi, é tão bonito esse nome, difícil de acertar. É, com certeza. Psicóloga com humor e leveza e ajuda você te ajudo a ser sua melhor versão. Seja bem-vinda mais uma vez, né, Aline? Obrigada, uma honra com vocês. E aqui do lado dela, Ana Paula Amanajás, que é médica, apaixonada por mudar vidas e promover bem-estar emocional. Palestrante, autora, empresária e membro da ABP. Também, Aninha, seja bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez pelo convite. E é uma honra estar aqui falando sobre aquilo que eu amo, saúde mental. Não, eu trouxe duas que amam realmente esse assunto. Meninos, para a gente falar hoje, o Jeff Podcast, ele conseguir estar sobrevivendo, a gente vai falar sobre os nossos grandes patrocinadores. E aí a gente vai falar primeiro sobre o Hospital Checkup. Nada mais importante do que só tecnologia, máquina, é realmente o acolhimento. A gente está falando hoje sobre saúde mental, então você tem uma equipe, tanto de médicos, de enfermagem, que vai acolher você bem, que vai tratar você realmente com uma humanização que você precisa e deixar sua saúde mental também ok. Você já vem ali, entra no hospital e você não precisa ter mais problemas. E lá é onde as pessoas estão para te dar a solução. IBcar, carro de aluguel, desapega. É necessário, se você não precisa comprar carro, se você quiser, você pode alugar. Eu já estou há 2 anos alugando no próprio IBcar e eu posso dizer que eu alugo, coloco nas milhas, ganho passagens com a minha milha, não tenho problema, não me preocupo com IPVA e nem com o seguro. Então, quer desapegar, faz esse teste, vem para IBcar. Graco Viagens, o Graco é um grande amigo e está aqui também como nosso parceiro. Graco Viagens, então você quer fazer a sua viagem dos sonhos, o seu roteiro. Ah, não, só quero ir ali para o Nordeste. Cara, conversa com ele. A Graco Viagens, ela vai te ajudar a sair daquele turistão. Então, ao invés de você ir para aqueles locais que todo mundo vai, que está lotado, a praia que está um monte de gente te vendendo alguma coisa, conversa com o Graco. Ele vai te dizer quais são os melhores hotéis, melhores viagens, melhores horários, melhores roteiros, sem dúvida. Então, Graco, um grande abraço e falem com ele para você ir para onde você quiser, no Brasil e no mundo. Meninas, vamos lá. Eu vou trazer um dado e aí eu vou jogar já o fogo no parquinho. E aí vocês começam do jeito que vocês quiserem. Bora lá. Olha só, o dado da OMS de 2022 mostrou que os transtornos mentais afetavam quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Aonde a gente consegue pegar ali nos adolescentes, 14% são adolescentes. A OMS também aponta que a depressão será a doença mais prevalente em 2030. Olha que número que a gente vai chegar. Vamos lá. Dentro do seu âmago, do seu ser, como é que vocês acham que a gente pode ajudar a evitar esses números que são tão grandes? Quer começar? Eu começo. Então, são números assustadores, né? Então, hoje a gente sabe que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. E agora nós temos esse dado, né, que mostra que daqui a pouco tempo a depressão também vai ser uma uma doença de grande morbidade. E o que a gente pode fazer hoje para tentar modificar essa previsão ruim, né? Investir em políticas de saúde mental.
né? Saúde, políticas de bem-estar, de melhora da qualidade de vida, incentivar a atividade física, a melhora da alimentação, a questão do sono. As pessoas acabam negligenciando, achando que o sono não é importante. Na verdade, o sono é extremamente importante, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E educar essas crianças do ponto de vista emocional desde muito pequenas para que elas, né, possam crescer tanto sabendo da importância da saúde mental quanto investindo nisso e sabendo identificar pontos chaves, né, que possam favorecer a busca de um tratamento precoce e evitar quadros mais graves. Complementando aqui a Aninha, a gente precisa falar mais sobre isso. Ainda é um tabu, infelizmente. Em algumas situações a gente vê ainda, parece que estamos na idade das pedras. Falar sobre isso, investir na comunicação das nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles se sintam à vontade de falar o que estão sentindo, saber expressar os seus sentimentos, os seus medos, né, seus anseios. Isso é importantíssimo. Você promover, sim, a saúde em todos os pontos básicos, que é uma boa alimentação, que é exercício físico, se movimentar, na verdade, como um todo, ter uma qualidade de sono. Hoje em dia, com as telas cada vez mais difícil, com o mundo de hoje que demanda demais da gente, uma pressão para a gente estar sempre online, sempre respondendo, sempre né, presente. Produzindo, né? Sempre produzindo, né? Se você não está produzindo, você se sente, vamos dizer assim, você se sente excluído. Então, o tempo todo você precisa trabalhar isso, principalmente os sinais que você pode observar nas pessoas que já estão apresentando aí alguma situação de depressão, se essa pessoa tá diferente. Quando essa pessoa ela começa a se isolar, quando ela começa a ter alteração de humor, quando ela começa a não ter a vontade de fazer nada, já fica assim, mais no quarto, mais no cantinho, não quer sair para almoçar, não quer sair para fazer nada. Então, esses pais que têm esses adolescentes que estão apresentando muitos sinais assim, já atenta para conversar, para buscar ajuda. Então é isso. Ana, eu ia entrar e ainda bem que a Aline já trouxe exatamente esse dado, porque quando a gente fala que 17% desse 1 bilhão são adolescentes, então muitas das vezes a gente tem, e eu vejo hoje em dia como um pai de pré-adolescente, às vezes você tem uma dificuldade até de conseguir ter esse feeling, porque também é uma época de muito hormônio, uma época que se muda realmente o pensamento, a forma de ser. Mas assim, além dessa tentativa um pouquinho de estar mais excluso, né, da história, do contexto, o que você vê que chama a atenção geralmente, até às vezes já de uma criança, um pré-adolescente ali, que você já sabe, poxa, não está bem? Na criança, nós vamos ter algumas peculiaridades, né? Por exemplo, a depressão na criança, ela não vai dar com tristeza profunda, um choro, um isolamento. Na criança, a depressão ela vem com irritabilidade. O ponto marcador mais importante que a gente tem que observar é a alteração do humor dessa criança. Mas aí tem também a tristeza, um choro fácil, uma angústia, entende? Então, os pais precisam estar atentos à mudança, à modificação desse comportamento e desse humor da criança, né? E observar o contexto. O que está acontecendo que pode estar influenciando de forma negativa esse humor? Está acontecendo alguma coisa na escola? Tem uma pessoa nova aos cuidados dessa criança, por exemplo, uma babá nova, uma pessoa nova na casa, porque às vezes essa criança está sofrendo maus tratos, seja na própria casa mesmo ou em ambiente escolar, e ela não consegue verbalizar o que está angustiando, né? E aí as mudanças de comportamento, as mudanças de humor vão ser o marcador principal. E para a depressão, na criança, a irritabilidade é aquilo que mais a gente tem que estar atento. Que chama atenção, Isso. né? Aline, muitas das vezes a gente vê que as pessoas no nosso dia a dia, por todo o contexto até que você falou, toda hora tem que estar online, toda hora a gente tem que estar disponível, toda hora, e trabalho e fazendo várias coisas, a gente acaba sendo muito tarefa. Quais são os sinais nesse momento para você discernir
de que, pô, você só está realmente cansada, porque você está pegando 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, de que você não está bem mesmo, você já está vindo ali, olha, ou uma ansiedade, ou uma depressão. Tem como a gente conseguir diferenciar o cansaço, a exaustão, de realmente um sintoma de má saúde mental? Tem. Se você se olhar com cuidado, se buscar se olhar com cuidado em você mesmo, o que é muito difícil, Sim. Você acaba olhando mais o outro e muito pouco você consegue perceber que a tua irritabilidade está maior, você está desesperançoso, você não consegue ver tipo, uma luz no final do túnel, começa a achar que tudo está realmente um caos, que nada que você faça vai melhorar aquilo ali. Acho que são os principais sinais que a gente encontra hoje. Esse padrão de pensamento catastrófico, né? E que tende a piorar muito do que realmente não tem tanta essa gravidade. Muito pela ansiedade ali envolvida. E vocês, eu acredito que as duas assistiram Divertidamente 2, né? Você já assistiu, Aninha? Não. Eu estava viajando em congresso quando os meninos foram com o pai. Ainda não assisti. Ainda não assistiu. Então, assim, lógico, vai ficar não tenho nem dúvida de que você vai assistir, mas eu lembro que uma coisa que me pegou muito era... Porque entra a ansiedade, é um dos sintomas novos, e eu vejo que a ansiedade tem um momento que a pessoa fica extremamente ansiosa, e isso é um grande marco, é spoiler realmente, a pessoa que estiver assistindo, mas vamos lá, já sabe que é spoiler. Se não quiser assistir agora, não assiste, a partir de agora não veja mais. Mas exatamente é um momento onde a ansiedade deixa você paralisada. E eu vejo muito isso com amigos, com pessoas próximas, que a ansiedade é tão grande que a pessoa para. Ela parece que dá um burnout, um tilt ali, acabou, bloqueou e não anda mais. Como é que eu faço já para fazer com que essa pessoa evite chegar nesse momento? Porque muitas das vezes vocês já falaram que a coisa já está ali andando. Quem está ali do lado, quem é amigo, quem é o cônjuge, geralmente já viu e já falou, pô, não está bem. Está mais caladinho, está mais na dele, está preocupado, não dorme bem, né? Como às vezes acorda de madrugada, porque, parece que uma luz acende. Para mim, eu já sei quando eu não estou bem, quando de noite, de madrugada, a luz acende e eu acordo um horário que não é o de acordar. E os pensamentos que vêm são pensamentos, geralmente, que não são aqueles pensamentos bons do dia a dia, positivos, que façam com que a gente esteja realmente levando a vida bem ou almejando simplesmente as coisas. Como é que eu faço para ter essa distinção e como é que é o melhor momento, até a melhor forma da pessoa que está do lado chegar? Porque às vezes nem todo mundo consegue aceitar. Como a Aline já falou, né? Tentar observar as próprias mudanças de comportamento, como você colocou. Já começa uma alteração no sono, acorda na madrugada, não consegue mais dormir, fica muito nervoso, angustiado com situações simples do dia a dia. Aí tem uma tristeza, uma angústia, começa a chorar com facilidade, sem um motivo muito aparente que justifique, né? Então, esse olhar para si é muito importante, principalmente na sociedade atual, né? Onde tudo é para ontem, onde você precisa estar naquele ritmo acelerado. Então, se você acaba se envolvendo nisso e não observando como você está, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, a tendência é que esses quadros emocionais eles venham a evoluir. Certo? Esse é um ponto, né? O olhar para si, a questão do autocuidado, de observar e buscar ajuda quando necessário. Agora, quando você está observando uma pessoa, né, um amigo ou um ente querido, então tentar chamar, falar, olha, eu tenho observado, colocar as questões na mesa, né? Eu tenho observado que você anda mais irritado, que você não tem tido o mesmo prazer para as atividades que você tinha antes, já não vai para o futebol, já não sai com as crianças para ir ao cinema. O que está acontecendo? Tem algo que eu possa te ajudar? Olha, eu tenho um profissional que, se eu não puder te ajudar de alguma forma, mas eu sei quem vai poder, né? E tentar realmente levar essa pessoa para um profissional capacitado que vá conseguir manejar, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, dependendo da gravidade e da intensidade do sintoma. Como é que você vê, Aline, também? O que você fala muito... Eu vejo muito isso
de você estar do lado, às vezes, da pessoa e até, às vezes, a dificuldade da pessoa. Você enxerga, a pessoa vê, mas não enxerga. E você que está enxergando, você fala para a pessoa e, às vezes, a pessoa ela não quer receber. Ela está reativa, né? Está muito reativa, né? Assim, Jeff, eu acredito que você começa... nesse momento, para você ajudar alguém, você primeiro perguntar se a pessoa quer conversar. Você quer falar alguma coisa? Você está sentindo que isso aqui está pesado para você? Estou percebendo que esses dias você está mais sobrecarregado. Posso te ajudar em alguma coisa? Então, você deixar um caminho aberto para aquela pessoa se sentir à vontade para falar. Porque quando aquela pessoa ela não está bem para falar, ela não está preparada para falar, você forçar, você dizer o que você está, às vezes, vendo, a pessoa ela cria uma barreira. Não tô assim não, você tá exagerando. Aí ela já sente pior. Por que ela se sente pior? Porque quando a pessoa ela tá assim, ela tá se autocobrando demais. Existe uma autocrítica, uma autocobrança excessiva. Como a Ana falou, a gente fica pensando de uma forma catastrófica e só aumenta. E a cobrança sobre si mesma, ela fica maior. Então, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque isso aqui não vai dar certo, meu Deus, já está tudo errado, já começou errado, como eu tinha planejado, não está dando certo. Não consegue enxergar. Então, imagina você que está com todas essas abas abertas na sua cabeça, chegar mais alguém e dar mais uma aba. Olha, você não está legal, estou vendo que você está assim. A pessoa, às vezes, ela não está preparada e ela vai só se isolar mais. Porque ela já está falando, nossa, eu não estou nem agradando mais meu marido, já não estou mais agradando meu amigo, já estou sendo uma pessoa inconveniente, porque já está demonstrando... É assim que a pessoa fica. E aí ela começa a se excluir, se auto-excluir. Eu vou pegar o gancho de novo aqui do Divertidamente 2, por quê? Porque eu estou adorando esse movimento de psicoeducação, para as pessoas entenderem essas emoções. Acho isso incrível. O filme ele é muito mais para os pais do que para as crianças, né? E é incrível o pai começar a perceber, através de um desenho animado com um filho no cinema, os sinais para que ele observe a criança dele do lado. Então, é muito legal isso. E lá no filme, ela fica excessivamente ansiosa porque ela quer entrar num time de rock, ela quer ser aceita. Então, ela quer ser aceita no grupo novo de amigas, ela se sentiu excluída pelas amigas antigas, ela começou a viver um luto ali porque ela ia perder as amizades, então ela precisava se agarrar numa nova oportunidade. Então, ela tinha que ser a melhor, fazer gol, ser maravilhosa, ser perfeita. E ela começou a botar essa cobrança para ela mesma. Ela começou a se sobrecarregar no filme. E essa sobrecarga de responsabilidade, de ser a melhor, de ser a perfeita, fez ela evitar. Ela não dormia. Aí passava a madrugada atrás do livro da treinadora para ver o que a treinadora tinha falado dela. E aí é isso que acontece com uma pessoa que está começando a entrar numa ansiedade, vamos dizer assim, numa ansiedade prejudicial para você, porque todos nós somos ansiosos, a ansiedade faz parte de nós. A ansiedade prepara a gente para as coisas. Quando a gente tem uma prova, ou a gente tem algo que a gente precisa fazer, eu vim para o podcast, eu vou me preparar para o podcast. Então, dá aquela ansiedade boa de você pesquisar, de você se preparar, de você se arrumar e tá aqui. É uma ansiedade que te ajuda, te impulsiona. E a ansiedade, como ela começa a ficar prejudicial? Igual no filme da Riley, ela começa a ficar prejudicial quando ela perde o sono, quando ela não consegue ser mais, vamos dizer assim, funcional, quando ela começa a achar que tudo está em cima dela, com aquela pressão que fica, e aí ela chega numa parte do filme em que ela tem uma crise de ansiedade, que ela paralisa, que ela fica assim, com falta de ar, né? E aí, nessa hora que ela tá nesse momento, é porque ela falou assim, nossa, eu já tentei fazer de tudo e não tá dando certo. E ela começa aí ela paralisa, ela já não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? E nesse momento. Então, é isso que acontece com a gente, nós seres humanos, as crianças, adolescentes, principalmente os adolescentes e nós adultos, é quando a gente se sobrecarrega, quando a gente se autocobra demais, quando o mundo já cobra a gente e a gente se autocobra, nunca tá bom o suficiente. A gente tem multitarefas, a gente não consegue deixar nada para depois, não consegue se planejar, não consegue se organizar, não consegue se movimentar, não consegue dormir, essa conta vai chegar. E ela chega geralmente já na crise de ansiedade. Quando a pessoa ela vem para a gente, ela já teve uma crise de ansiedade, ela já paralisou. E é isso que deixou ela com medo. Até ela paralisar, raramente a pessoa busca uma terapia ou ajuda psiquiátrica. Ela só busca ajuda quando ela começou a paralisar, começou a afetar a vida dela como um todo. Ela começou a deixar de ir para um lugar. Ficar disfuncional. Ficar disfuncional. Deixou de dirigir, deixou de ir para o trabalho, deixou de fazer alguma atividade porque ela paralisou. E aí que ela começa a se atentar para buscar ajuda, né?
Mas o ideal é que todos nós, né, consigamos identificar antes de ficar disfuncional. Porque quando fica disfuncional, já não consegue trabalhar, já não consegue estudar, não consegue ter o mesmo cuidado com os filhos, a produtividade é muito baixa, o sono é muito ruim, aí a gente já está num limite muito prejudicado. Né? Já está numa fase em que vai precisar de um acompanhamento maior, né? Não, às vezes não só como psiquiatra, nem só como psicólogo, muitas vezes em conjunto. E, além disso, por um tempo muito maior, porque os sintomas eles estão muito mais graves, né? Quando, se isso fosse identificado antes, né? E a pessoa conseguir entender que ela está num limite, ou ela consegue ter válvulas de escape, marcar mesmo uma sessão com o psicólogo para conversar, para descarregar aquilo que ela vem acumulando, para poder evitar um quadro mais grave futuro, né? E vai chegar o que no próxima pergunta minha, que era exatamente essa. A gente entende que a gente que está na mesa, eu entendo muito quando a pessoa, você precisa ir no psicólogo, você precisa ir no psiquiatra. A primeira pergunta que eu queria que vocês diferenciassem, até para depois a gente já imaginar, qual é o momento para cada um? Qual é o momento que eu mando para você, Aninha, como psiquiatra? Qual é o momento, Aline, que eu mando para você como psicólogo? Excelente como pergunta. Discernir? Excelente. Isso. A gente vai observar a gravidade dos sintomas, né? Se for aquela sobrecarga mais leve, aquele estresse, algum trauma específico, algo que você já identifique que seja importante, né, esse acompanhamento, vamos para o psicólogo. E qualquer profissional pode encaminhar para o psicólogo, qualquer área da saúde pode encaminhar. Agora, quando esses sintomas eles estão mais severos, né, como a gente colocou, com um maior prejuízo funcional, com sintomas que paralisam, né, com crises de choro, às vezes entra alguma gravidade maior porque associa com sintomas psicóticos, entende que são as alucinações visuais, alucinações auditivas, os delírios persecutórios, então isso tudo entra como sintomas psicóticos. Então, nessa fase, é importantíssimo que seja feito o acompanhamento, eu não digo nem só como psiquiatra, eu falo multi, realmente, né? Porque eu converso muito com os meus pacientes, você não vai ter um ganho real do seu tratamento, uma percepção de melhora real e num tempo mais adequado se você se restringir única e exclusivamente à medicação, porque a medicação não vai te dar, não é o comprimido do milagre, entende? Tem que ter o acompanhamento com o psiquiatra, fazer uso da medicação indicada, o acompanhamento psicológico e mais, os cuidados com saúde mental como um todo. Uma rotina adequada de sono, uma alimentação saudável, né? O cuidado com a saúde física, porque se você está com tudo descompensado, hipertenso, diabético, não vai conseguir. Entende? Tem que ter o cuidado holístico, né? Você vai observar o ser como seu um todo, como um todo. Desde a rotina de sono, alimentação saudável, atividade física. Pessoas, vamos para atividade física. Não se cobre musculação 7 vezes por semana, mas se você conseguir ir 2 vezes, já está fazendo alguma coisa, entendeu? Eu converso com os meus pacientes sobre os ganhos marginais, né? A gente vai começar devagarinho, vai numa esteira 2 vezes na semana, depois você passa ali, se orienta com o educador físico, começa a musculação. Mas eu não consigo ir 5 vezes. Vai 3, mas vai, entende? O importante é você fazer. Só o fato de você estar se movimentando, você já está produzindo substâncias que vão te ajudar nos quadros ansiosos, depressivos, e o tratamento ele fica mais robusto, entende? Fica com um resultado muito melhor para o paciente, para os profissionais que acompanham, entendeu? E a qualidade de vida daquele paciente tende a melhorar cada vez mais. Mas por mais psiquiatras assim. Aline, eu já ia fazer porque assim, vamos para a vida real. Vamos. A maioria das pessoas, quando elas começam a sentir que elas realmente não estão bem da saúde mental, cara, a gente está falando em 2024, meninas, mas as pessoas acham que psiquiatra é médico para maluco. E o mais cômico é que elas tomam remédio, se automedicam, mas elas vão psiquiatra. É o mais engraçado. Eu não sou doido. É extremamente contraditório. Eu compro no mercado negro uma tarja preta, mas muito eu não sou. Caro, muito mais caro, mas eu não tenho problema. E aí, Aline, eu vejo que às vezes as pessoas, eu estou falando até de pessoas familiares e amigos muito próximos,
que muitas das vezes, quando eu vejo, eu sou a pessoa de dizer muito, cara, olha, você precisa... A pessoa começa a me desgastar muito porque a pessoa ela precisa vir muitas vezes para mim e é sempre os mesmos problemas. E eu falo assim, poxa, você precisa de um acompanhamento. A grande maioria, elas não aceitam chegar no psiquiatra. No máximo, quando elas se abrem, é para vir para o psicólogo. E aí, a minha pergunta para você é assim, Aline, qual é o momento que você bate o olho e fala assim, poxa, esse daqui até aqui eu vou. E ali, não, precisa realmente ir no médico, precisa de medicação, precisa de outro. Qual é essa linha tênue? Esse time, né? Excelente pergunta. Eu vou pegando o gancho de vocês dois para concluir que é assim. Na terapia, a gente trabalha uma autopercepção, um autoconhecimento, uma psicoeducação. Então, a gente vai trabalhar o comportamento, a consequência desse comportamento, o hábito que isso vai gerar. Então, a gente trabalha isso. Quando a gente percebe que as áreas da vida daquela pessoa estão fluindo, aquela pessoa está conseguindo fazer as atividades, ela está conseguindo falar do que ela está sentindo, ela está conseguindo reagir a algumas situações, mas em alguns sintomas ainda permanecem. Você vê que aquela pessoa, mesmo fazendo higiene do sono, por exemplo, ela não está conseguindo dormir com qualidade. Vamos usar esse exemplo agora aqui. Sim. Então, você fala assim, até aqui a gente conseguiu. Tá dando certo. Conseguimos isso. Isso aqui a gente vai precisar de ajuda. O que você acha de a gente se consultar com o psiquiatra, ver como é que está seu organismo, se está tendo algum problema, alguma disfunção hormonal, que seja. Vamos atrás de uma pessoa especialista para ver se ela pode te ajudar com isso aqui. Você não vai ficar viciada, é para te ajudar. Depois a psiquiatra vai fazer um desmame em você, não se preocupe. Vamos lá, vamos junto? Então, sempre assim, tá? Então, sempre que a gente observa que um paciente começou a evoluir em muitas ações, né, no lado comportamental, mas ainda ficou pendente um lado que está prejudicando ela ainda está deixando a desejar e ela não está conseguindo mais fazer sozinha, aí a gente vai para esse caminho. É um processo até chegar lá, mas ela tentando. Você vê que você entende, você consegue perceber quando o paciente, Jeff, você vai dizer para mim, Aninha, quando o paciente está realmente tentando, você consegue perceber. E quando você fala de primeiro ao psiquiatra, eles têm dificuldade de aceitar, mas quando você mostra para ele o quanto ele evoluiu comportamentalmente, mas esse ladinho aqui ainda precisa de ajuda, que você precisa ir para um médico, a pessoa ela tem um vínculo com você que ela entende que aquilo para ela vai ser o melhor e ela vai. E é isso que acontece. Tá certo? Isso, Alguma coisa a mais, não, Aninha? É isso mesmo. É isso. Observar a gravidade, os limites, né, de onde conseguiu chegar na terapia e colocar as cartas na mesa. Eu digo sempre que o diálogo real, né, e franco, verdadeiro, é muito importante. Sobretudo quando se trata de saúde mental, explicar os detalhes, porque começa o processo de autoconhecimento daquele indivíduo começa a ficar aprimorado. Ele não, na verdade, as pessoas elas não são ensinadas a olhar para si, elas são ensinadas a muitas vezes cuidar do outro, dar conta de tudo, a autocobrança, tudo no sentido de que quanto que você vai conseguir ser para os outros, mas as pessoas não são ensinadas a olhar para si. Quais são as reais necessidades do meu ser, né? Então, quando chega um profissional que ele consegue colocar para você, olha, você já melhorou nisso, mas existem pontos que você ainda não conseguiu observar, mas que eles precisam de um cuidado um pouquinho a mais do que eu estou conseguindo agora, porque a gente vai precisar mexer com neurotransmissores cerebrais, com a questão bioquímica do cérebro. E aí é realmente fazer aquela mágica aquele acontecer. Approach. Vocês estavam falando, a gente falou um pouquinho muito de ansiedade, já eu queria até mudar um pouquinho do rumo da prosa, mas eu lembro muito que assim, nós acabamos ficando muito ansiosos por ser multitarefas. E eu lembro que uma das coisas que me faz muito bem é a hora que eu faço uma lista de necessidades e quando você chega no final do dia que você fez 1 ou 2 ou 3 tics do que tinha que fazer, isso te dá uma tranquilidade, dizer assim, cara, é vislumbrar ali de que você está evoluindo. Não é que hoje eu estou indo para a cama igual a ontem de noite, não. De ontem para hoje
eu já tive algumas coisas que eu resolvi. É isso mesmo, Inês? Eu consegui melhorar aquele 1%. Isso. Entendeu? Dois comentários sobre isso. Primeiro, cuidado, quando você fizer uma lista, de você não se cobrar porque você fez uma lista e não conseguiu fazer tudo. O que eu trabalho com o paciente? Faz a lista das coisas durante a semana, distribui durante a semana, mas coloca uma meta diária. Uma metinha. Eu consegui ligar para minha avó. Eu consegui ir para academia. Eu consegui fazer a higiene do sono. Eu consegui levar meu filho para a escola. Uma metinha. Que mesmo que você não faça a sua lista do dia, mas se aquela metinha você cumpriu, putz, consegui esse dia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é assim, você tá, hoje, você com multitarefas, você acaba, inevitavelmente, chegando no final do dia e falar, nossa, ainda falta isso, isso e isso, meu Deus do céu. Todo mundo, no final do dia, ainda fica se cobrando do que falta. Olhar para o que não fez. O que não fez. Falta sempre o copo meio vazio. E aí, minha técnica é assim, eu faço isso comigo, tá, gente? Só pra falar. Porque eu sou humana, tenho ansiedade, eu faço lista, planner. Eu não só peço, não, eu faço, né? Mas eu faço assim pra mim. Aline, eu falo pra mim. Não, pra mim mesmo, no meu cérebro, eu falo, isso é um problema pro meu eu de amanhã. Não vou conseguir fazer nada agora. São 9h da noite, ainda tem um monte de coisa pra me preparar aqui pra amanhã, pra dormir, pra descansar, cuidar do meu filho, então, dos meus filhos. Então, assim, isso é um problema pra Aline de amanhã. A Aline de amanhã, quando ela acordar, ela verifica isso. Então, eu falo isso pra mim, sabe, gente? E funciona. Porque você fala, ei, você se sacode, fala, ei, menos bonitinha. Você não vai conseguir abraçar o mundo inteiro. Então, essa autopercepção, esse autoconhecimento, essa chacoalhada, ela é importante pra você também não querer colocar as 55 coisas que você tem que fazer num dia só e quando você não conseguir, você ficar frustrado e procrastinar o resto, né? Qual é a sua dica, Aninha? Então, quando você coloca as 55 coisas na lista, mas você fez 54, a tendência é que as pessoas olhem para aquele que não foi feito e faz daquilo uma catástrofe porque não conseguiu fazer o não valoriza todo o resto. Então, tudo isso que você falou, né? Olha, isso aqui é para o meu eu de amanhã. É a questão do autoconhecimento. Você se sacode, você olha para si e fala, olha, hoje não vai dar mesmo, então amanhã eu resolvo. Só que, como eu falei, as pessoas elas não são ensinadas para isso. E como que a gente vai fazer para que essas estatísticas da OMS não se concretizem? Investir em programas, em políticas, em ações em saúde mental, né? Desmistificar, desestigmatizar, falar, olha, o ser humano ele é a parte física, mas ele é a parte emocional. Entende? Não adianta só cobrar, olha, resultado, tem que resolver. Não, mas tem um momento que você tem que olhar para si. E eu volto a dizer, isso é um ensinamento que tem que ser dado desde muito pequeno, porque as pessoas elas não tendem para esse lado, não tendem a olhar para a parte emocional e só tendem a perceber que existe a parte emocional quando já estão adoecidas. E a gente precisa quebrar isso. E não existe parte emocional só quando ela está doente. Né? Existe aquilo, a necessidade de você se autocuidar, para as mulheres ir no salão, fazer a unha, ter um momento em família, mas ter um momento consigo, vai fazer uma massagem, entendeu? Vai ler um livro. Eu adoro fazer, eu digo musicoterapia. Eu coloco minha musiquinha no carro, para mim o trânsito pode estar do jeito que tiver, que eu não tô nem aí. Eu adoro mas você também. gosta de dirigir? Não, para mim não é um gostar de dirigir, é o ter aquele momento. E, nossa, sabe? Não pensar em nada, mas é o ócio produtivo, sabe? O ócio produtivo. Então, é realmente as pessoas tentarem olhar para si, né? Tentarem observar que não é só a questão do... eu vou no clínico geral para fazer o meu check-up, ou no cardiologista, ou não. Eu digo que o psiquiatra devia ser o médico para também fazer parte, né, do check-up anual. Poxa. Nossa, você vai ao psiquiatra para saber como é que tá a qualidade do teu sono, se a ansiedade está consumindo demais, entendeu? Se as atividades que antes eram prazerosas já não são, que a gente chama de anedonia, entende? Se as relações estão prejudicadas, se o humor está alterado e por isso as relações estão prejudicadas, entendeu? É verdade. Já pensou que mundo ideal seria se todo mundo visitasse o psiquiatra? Ia ser maravilhoso. Acho que a gente tem que fazer... A gente tem que virar uma lei, viu? Tem que virar uma lei isso. Então, eu acho que é uma construção. Só que a gente tem que olhar isso para ontem, na verdade.
né? Tem que olhar isso pra Já está acontecendo, né, esse movimento. A previsão já é a depressão. Já é muito ruim, Não, então vamos fazer com que eu queria chegar em uma outra coisa. A gente já, olha só, a gente definiu a ansiedade, a gente já falou que se a gente fizer uma lista legal e a gente faz uma lista de 55 coisas. O ponto que eu queria falar com vocês é como trabalhar as pessoas que elas entendam que elas também podem terceirizar, elas podem ter ajuda. Eu vou dar só uma dica, porque ontem a gente estava no shopping, eu e minha esposa, vamos fazer o aniversário da minha filha, e os dois num turbilhão de pensamentos do que tinha que resolver, e a hora que eu parei tudo, eu falei assim, escreve o que precisa fazer, vê o que eu posso fazer, o que você pode fazer, porque se a gente dividir, a gente consegue conquistar, ficava muito mais fácil. E isso daí foi a forma que, quando a gente olhou, falou, olha, você vai fazer isso, você faz isso, você entra em contato com fulano, e você com ciclano. E, cara, quando chegou no final do dia, que maravilha. A gente tinha acabado de resolver 90% das coisas e os outros 10% a gente deixou pro nosso eu do amanhã. Da manhã, adorou, né? Tu gostou, né? Essa daí quando eu pra casa, pra dizer assim, hoje é domingo, não tenho o que fazer, amanhã a gente resolve. Exatamente. Porque as pessoas não vão responder esse horário porque está fechado e amanhã cedo a gente resolve. Olha aí, ó. Arrasou. 5 coisinhas. Sim, a gente precisa aprender a terceirizar. Muito difícil hoje em dia, a gente quer dar conta do mundo, a gente quer dar conta de toda a situação, da família, da gente, do trabalho, dos nossos pacientes, do nosso podcast, né? Então, assim, muitas demandas. Mas, realmente, dividir isso em semana, então, por dia, qual vai ser minha meta do dia, o que é importante aqui, até pelo cronograma, pelo time. Então, meu podcast é na segunda. Segunda eu vou fazer isso, mas aí na terça tem os pacientes, quarta eu vou cuidar da minha família, quinta... Dividir um pouquinho, né? Não que você vai fazer só... Você não é um robô. I'm not a robot, né? Mas você vai conseguir distribuir para você se sobrecarregar menos, mas sim terceirizar. O que eu uso no consultório? Prioridade A, B e C. A é o que você precisa fazer, que é importante para você, é urgente e é você que só você pode fazer. B é o que só você pode fazer, mas pode ser deixado para outro dia. Se organizar mais para frente, que se você não fizer hoje nem amanhã, ninguém vai morrer, não vai ter nenhum problema. E C, o que você pode fazer, mas que se você não fizer e terceirizar, também vai ter o mesmo resultado. Então, eu trabalho isso no planejamento da semana para que o paciente consiga ir distribuindo um pouquinho as demandas e se sentir um pouquinho mais leve. Esse C é o mais difícil. Vou dar um exemplo. Eu preciso buscar a roupa na lavanderia. Só eu preciso buscar? Não. O Beto pode buscar. Minha mãe pode buscar quando ela estiver passando por lá. Meu pai pode me ajudar. Estou fazendo uma moldura num presente que eu estou fazendo para o meu marido Dia dos Pais. Aí o lugar da moldura do lado da casa do meu pai. Levei do sábado, quando eu vou almoçar no meu pai, eu levei para ele e falei, pai, me ajuda. Vê essa moldura para mim, porque é bem pertinho de você, é muito longe para mim, nessa minha demanda. Deixa comigo, minha filha. Pronto, pedi ajuda. Terceirizei, né? Então, assim... Pedir ajuda, né? Vai te ajudar muito. Com a rede de apoio. Essa é a tua rede de apoio. Mas 5 diquinhas, assim, pra gente perceber a saúde mental da gente e começar a se atentar você tá se movimentando? Você não tá conseguindo malhar, mas você consegue andar de patins? Você consegue subir a escada do teu prédio? Você consegue dar uma volta no teu quarteirão? Você consegue ir uma vez por semana na quarta-feira liberada da Ponta Negra? Começa se movimentando. Não consigo, Aline, sou mãe de 3, estou em casa, é difícil. Consegue colocar no YouTube da tua sala enquanto está acontecendo alguma coisa ali e dançar com a tua filha mais velha? Já se movimentou, já conseguimos fazer alguma coisa, já é um primeiro passo. Isso para a saúde mental é fundamental. Segunda coisa, não está conseguindo dar conta desses teus pensamentos? Conversa sobre isso com alguém. Não está podendo pagar um terapeuta nesse momento? Tem alguém de confiança para conversar, para pelo menos começar a botar para fora? Não tem? Vamos buscar ajuda. Hoje tem plataformas de atendimentos gratuitos. Hoje a gente tem um programa de psicólogos que estão aí disponibilizando, né, para fazer o seu propósito de vida, ajudar o outro nas plataformas. Tem várias plataformas para ajudar. Então, a gente pode disponibilizar também aqui. Eu posso até te dar o link para você colocar depois no podcast, viu? Isso é importantíssimo. Por favor. Se organizar, fazer planejamento, organizar a casa, organizar o armário, organizar a cozinha. Te ajuda a organizar um pouco os pensamentos internos. Eu dou essa dica para quem gosta, para quem precisa também. Você também, o sono, que é fundamental, a doutora Ana falou aqui. Se você não dorme, você
vive em estado de alerta, vive estressado, o seu nível de neurotransmissores, tudo isso vai afetar, então você precisa dormir, se não está conseguindo com a ajuda de higiene, com meditação, com um chazinho de camomila, precisa buscar ajuda, precisa ir no médico, precisa levantar a bandeira. Que mais, doutora? O sono ele é extremamente importante, né? Tanto para recuperar as funções, quanto para te deixar apto para a vida diária. Se você é produtivo, não dorme bem, né? Você não vai ter uma boa memória, você não vai ter uma boa imunidade, você não vai ter nada funcionando da forma adequada, né? Então, se simplesmente a rotina do sono não for o suficiente para ter uma boa qualidade de sono, buscar um profissional médico para, de repente, né, ajudar ali com medicação, mas que precisa ser regular esse sono. Isso daí é um ponto que não há discussão, né? Inclusive, se você tem privação de sono, a chance dos transtornos mentais são muito maiores. Enormes. Se você tem uma tendência maior a desenvolver a ansiedade, tem uma tendência muito maior a desenvolver depressão. E se você já tem essas condições e não está conseguindo dormir, pode ter certeza, vai piorar. Entendeu? Poxa, isso é super interessante. Meninas, olha só, a gente está indo já para o final do nosso podcast. Eu acho que o podcast ficou maravilhoso. E olha que a gente falou só sobre ansiedade. A gente nem conseguiu passar para um outro ponto, que era a gente falar sobre depressão. Mas então a gente já fica aqui o convite para a gente voltar para falar sobre depressão. Vamos nessa. Mas olha só, vocês deram dicas, mas eu queria que vocês conversassem. Muitas das vezes eu vejo que as pessoas elas se colocam numa posição quando dizem assim, poxa, eu sou pai, eu tenho filho, eu sou mãe, faço muita coisa. Cara, se a gente for ver, a maioria das pessoas fazem muita coisa, né? Mas assim, eu queria que vocês dessem uma dica para essas mães que vocês também são, de dizer assim, olha, toma esse cuidadozinho com vocês, porque assim, se a mãe desaba, ela leva filho junto, leva o marido junto, ela leva a família toda. Queria só que vocês dessem esse recado final. Desestrutura, né? Os líderes daquele lar, o pai, a mãe, ou às vezes só a mãe, ou às vezes só o pai, ele vai, do ponto de vista físico e emocional, se deteriorando, inevitavelmente todo aquele lar vai ficar adoecido. Né? E aí entra na questão de que, para a psicoeducação até dos pequenos, né? Se você não se cuida, como que você vai cobrar que aquela pessoa, que a pessoa que te vê como espelho esteja bem, né? Então, realmente separar um tempinho, cuidar da saúde física, fazer atividade física, investir na alimentação de qualidade da família, entende? Não tem tempo de fazer atividade física de manhã, nem à tarde, faz à noite, leva o teu filho que já tem idade para isso. Lá em casa eu levo o meu. Aliás, leva ele pro podcast. O de 13 anos começou, mamãe, vamos pra academia? Vamos. Aí tá, vamos, vou organizar e vamos. Resultado, agora nós dois fazemos, né? Eu poderia fazer de manhã, mas ele não pode de manhã porque estuda. Então, eu alinhei um horário com ele e nós dois fazemos à noite. Legal. Entendeu? Então, o dia que eu tô assim mais cansadinha, aí ele vai me dar a força. O dia que ele tá mais cansadinho, eu vou lá e dou a puxada. Legal. Entende? E aí aquela coisa, o clichê, né? O exemplo que arrasta. Porque é isso mesmo. Entende? É tentar se cuidar para que os teus também se cuidem e isso seja uma construção, uma cultura da família, né? Com certeza. Arrasou. E eu vou pegar esse gancho da doutora Ana e vou falar sobre coerência. Você cobrar do outro o que você não faz. Então, você, mamãe e papai, que estão sobrecarregados, mas não tem um hobby, um prazer, algo que você faça por você, você está dando que exemplo para o seu filho? Se você não se movimenta, se você não faz exercício, mas quer que seu filho faça 300 esportes, você deixa um no balé, pega, leva outro pro judô, pega, leva outro pro tênis, mas você não faz nada, que tipo de exemplo você está dando? Então, ser coerente com você mesmo, em primeiro lugar. Então, o que você quer pro seu filho, fazer isso por você também. E aí eu digo que tem várias coisas que você pode fazer. Um hobby, por exemplo, você pode aprender a fazer um instrumento musical junto com o seu filho.
Você pode, se você quiser. Você pode fazer um esporte junto com seu filho, aqui como a Aninha está dando exemplo. Você pode buscar um momento em que as crianças estão na escola e que você está sozinho, que você está indo trabalhar e nesse intervalo tomar um cappuccino sozinha para ler um livro ou uma matéria que você queira ler ou assistir um podcast, como o Jeff Podcast aqui, né? Enquanto você toma seu cafezinho, mas é aquele momento seu com você. Sair para conversar com uma amiga, para almoçar, para jantar ou para lanchar. Com alguém da sua família também. Eu gosto de fazer isso com meu pai. Eu gosto muito de sair para almoçar com meu pai. A gente tem o nosso momento que sábado a gente vai a família inteira. Então, todo mundo tá lá. Não dá pra gente fofocar. Aí, terça-feira, a gente almoça junto, eu e ele, aí a gente fofoca sobre tudo, entendeu? Com a minha mãe já é domingo, que a gente fica juntas à noite, que a gente começa a botar o papo em dia, semana. Então, o que você pode fazer dentro do que tá no seu controle? O que acontece é que a gente coloca muita expectativa. Eu quero ser faixa preta de judô, mas não vou conseguir, então não vou fazer. Não, o que está no teu controle? Começar os movimentos em casa, no YouTube, depois ir para uma aula com teu filho quando ele tiver com a idade? Então começa. Ou o que você pode fazer? Começar a tua preparação física para você ir para essa arte marcial que você quer? Começa. O que acontece é que a gente não consegue agir, a gente não consegue atuar em algo que a gente coloca uma expectativa muito grande que depende de outras coisas. Quando a gente começa a voltar para a gente esse olhar e olhar para onde a gente tem controle e começar a agir 1% naquilo ali, você começa a ver que as coisas começam a se movimentar e você se sente mais disposto para ir alcançar o que você tanto almeja. E consegue se alegrar com as pequenas conquistas, né? O que ocorre é que as pessoas colocam a meta, não dão conta de passar pelo processo, porque o processo é realmente trabalhoso, e porque ela não tem aquele resultado imediato, ela desiste do caminho, entendeu? Desiste do percurso. Então, pessoas, não desistam do percurso, o percurso faz parte. Né? A gente nunca vai conseguir que as coisas caiam simplesmente prontas, né? Existe a construção e a resiliência para essa construção, né? E se você não tem, você pode pedir ajuda, mas não desista do processo, não desista dos sonhos, coloque as metas que você consiga alcançar. Aquele 1% todo dia já está 1000%. Entende? Tema para a próxima, viu? Resiliência para suportar o processo. É um tema muito importante. Resiliência. Olha aí, pessoal. Anota aí. Já ganharam dois podcasts aqui só. Ana, só de metodologia do nosso propósito aqui. A Aninha morreu de colar. Então, as pessoas precisam entender que o processo ele é essencial e você vai crescendo nisso. Ou seja, quando você chegar naquele ponto que você queria, você já está insatisfeito. Você quer mais e você já está preparado a suportar o processo. Entendeu? Então é isso. Caramba, já ganhei 2 podcasts aqui, as meninas já estão convidadas. Conte conosco. Meninas, vamos lá. Realmente terminamos agora o nosso podcast. Eu queria que vocês deixassem as suas redes sociais para as pessoas que querem conhecer mais o trabalho de vocês, que é maravilhoso, tanto no online quanto no offline. Não é à toa que eu trouxe vocês aqui. Por favor, redes sociais. Aninha. Vamos lá. Doutora Ana Paula Amanajás, tudo junto. É o Instagram, lá vai ter tudo sobre saúde mental, mas já vou deixando o gancho, que agora nós vamos fazer uma modificação de posicionamento. Mas isso daí é papo para um outro momento. Vocês vão observar esse movimento aí no meu Instagram. Olha, rapaz, é isso que eu gosto. Aline Jaldi Pontes, Jaudi, esse nome, Aline Jaldi Pontes. Adoro falar sobre saúde mental, dar dicas pro dia a dia. Também trabalho com psico-humor, gosto de levar uma leveza aí para saúde mental, porque o mundo já tá pesado demais. Então me siga, vou amar ter vocês lá comigo. O teu podcast, mulher. Meu podcast, verdade. Quem nunca assistiu, vai lá. Quem nunca assistiu, Relaxa Tudo Passa, tá no Spotify, no YouTube. Também tem um link no meu Instagram. E vai ser uma honra ter você lá comigo. Calma que a segunda temporada tá vindo por aí. Acho que eu já ia falar, vocês estão cheios de spoilers agora. Né? Segredo. Turma, se você gostou desse podcast, por favor, já compartilha, comenta. Já bota lá, aperta no sinalzinho no sininho, né? Porque aí se você aperta no sininho, o próximo que entrar já vão vir. A gente já vai falar de resiliência, depressão. Então vocês já vão ser notificados. Beijão, mande para seu amigo, seu familiar que precisa ouvir esse papo nosso. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Viu?